profeta chamado Elias, ele vai para um monte lá em Israel chamado Carmelo. E nesse monte Carmelo, este homem confronta os profetas de Baal. Este homem olha para os profetas de Baal e ele fala bem assim: olha só, eu quero ver o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro. E por que Elias vai lá e confronta os profetas de Baal com certeza, com convicção, com uma fé inabalável? Por que será que agora Elias, ele vai lá de frente aos profetas de Baal e ele fala assim: ó, eu vou provar para vocês que Baal não é um Deus verdadeiro, mas sim o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E naquela época, os bruxos, os feiticeiros, eles também manipulavam fogo, meu irmão. Naquela época eles também conseguiam chamar o fogo descer. Só que naquele dia, os bruxos não conseguiram fazer o fogo descer. Sabe por que os bruxos não conseguiram fazer o fogo descer? Porque Elias estava num ambiente, Elias estava num lugar que a autoridade, ele era o anjo daquele lugar, ele carregava a autoridade daquele lugar. E num lugar que você reside, que você carrega a autoridade, por isso que hoje o confronto não é com os espíritos malignos. Infelizmente o confronto é com aqueles que não aceitam, é com aqueles que dizem que conhecem a palavra de Deus e que o que está sendo ministrado diante da palavra de Deus está errado. Ou eles não aceitam porque eles não querem ver a igreja sendo escandalizada, porque para eles, quando o poder de Deus chega em um ambiente, escandaliza. Meu irmão, eu parei de caminhar com esse povo. Eu saí fora, dos religiosos, que infelizmente, sabe, é ruim demais você estar do lado de pessoas que não querem viver o sobrenatural que você quer. E a Bíblia diz que o reino dividido ele não prospera. Se você tem a intenção da glória de Deus e o seu líder não quer a glória de Deus, ele quer o dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir ir mais profundo no Senhor, porque isso vai romper, isso vai deixar você travado. E o mundo espiritual, ele não é regido por poder nem unção. O mundo espiritual é regido por autoridades. Eles dizem que sabem mais do que Deus. Mas naquele dia, Elias falou para os profetas de Baal: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E eles ficaram lá falando, clamando, orando. Eles ficaram lá fazendo as rezas para Baal e não acontecia nada. E Elias para e fala para eles assim: ué, cadê Baal? Tá no banheiro? Cadê Baal? Ele não está respondendo, ele está ocupado conjecturando a Bíblia. E no momento que ele ajunta o sacrifício do povo, a água, ele coloca a água que não tinha, ele pega todo o sacrifício, ele coloca no altar do Senhor, e ali ele faz uma simples oração de 30 segundos, e o fogo vem do céu e consome todo o holocausto. Sabe o que eu vim aqui te direcionar e te mostrar o que é que o seu pastor esconde? É que ele não quer unção. Infelizmente ele quer o dinheiro. Infelizmente ele prefere o seu dízimo. Infelizmente ele prefere a sua oferta do que preparar um culto, preparar uma atmosfera, preparar um ambiente, preparar. É para líderes que eu estou falando hoje. E aí, o que você quer? Porque o dinheiro é uma consequência que ele vem com a manifestação. Você não precisa ficar correndo atrás. E aí, o que você quer? Você quer a manifestação ou você quer servir a Baal? E aí? Por isso que hoje, infelizmente,
Muitas pessoas não conseguem romper nos seus ministérios. Muitas pessoas conseguem olhar para o seu ministério e ver que é travado, e ver que é raso, e ver que eles não manifestam nada, não tem cura, não tem milagre. E as curas e os milagres acontecem uma vez por ano, e olhe lá. Pega a chave aí, Cauê. Até quando você vai ser conivente e vai andar com um papagaio? Vou repetir porque eu acho que só algumas pessoas entenderam. Até quando você vai andar com pessoas que não querem o avivamento do Senhor, Espírito Santo? Até quando você vai ficar andando com pessoas que não querem ter compromisso com Deus? E você tá começando a se parecer com essas pessoas, porque você anda, você caminha junto. E quando você caminha com uma pessoa, você vai viver ali a totalidade que aquela autoridade vive. Até quando você vai querer viver com uma pessoa que não quer a glória do Senhor? Porque basta apenas uma intenção ao contrário. Ouça bem isso. Uma intenção ao contrária dentro da autoridade do corpo eclesiástico. Isso é pior que feitiçaria. Isso é pior que macumba. Um crente que está intensificando a intenção. Eu não aceito isso, eu não quero isso, isso não é de Deus. Ei, é um avivalista que você quer se tornar? Você vai ter que bater de frente com a realidade. É um homem cheio do poder de Deus que você quer se tornar? É uma mulher cheia da unção do Espírito Santo? Então eu vim te falar uma coisa. Infelizmente as autoridades no meio do sistema religioso, elas não querem a glória do Senhor. Elas não querem a unção do Espírito Santo. Mas Deus nos chamou para quebrar esse espírito de manipulação, esse espírito de bloqueio, esse espírito que tem impedido as manifestações do Senhor. Não, porque tem que ser 40 minutos de ministração. Queridos, em 40 minutos não dá para ensinar chaves espirituais, porque estão acostumados apenas com uma palavra de profecia e não querem o mais profundo, e não querem sentir Deus tocar e mudar de uma vez por todas a vida delas. Por isso que eu não vou em qualquer lugar ministrar. Eu parei de ir em lugares que querem sugar. Eu parei de ir. É uma realidade, né? E aí até quando você vai ficar andando com pessoas que não carregam nada e que não querem nada? Até quando você vai ficar indo atrás de pessoas que não querem viver um tempo de manifestação gloriosa, que não querem subir ao monte, que não querem pagar o preço pela unção, que não querem ver o sobrenatural? O mundo espiritual você pode estar lá, meu irmão, mas se seu líder não quer o avivamento, pode esquecer. Você vai viver o que ele vive. Se ele é amante do dinheiro, você vai se tornar amante do dinheiro. Tá, Jesus desceu aqui agora o mistério. Se seu líder ele ama o avivamento, você vai amar o avivamento. Se o seu líder, a pessoa que você caminha junto, ela quer as manifestações do poder de Deus. Queridos, quando eu chego em igrejas que o anjo quer a unção, que o pastor quer, a pastora quer a unção, os céus é aberto. Mas como eu sou profeta, o Senhor me chamou para um ministério apostólico. O Senhor já vai nos avisando, ó, lá vai ser assim, lá vai ter bloqueios, lá vai ter isso, lá vai ter aquilo. É uma realidade que eu decidi parar de caminhar junto com pessoas que querem sugar. Eu decidi parar de caminhar com pessoas que não querem a manifestação que eu procuro, meu irmão. Eu decidi viver o sobrenatural de Deus. Quero ao mundo falar. Eu assumo que eu estou falando, tá? Porque eu estou falando com convicção de algo que eu vivo. E aí? Até quando? Até quando? Você vai ficar no meio da fama, você vai preferir o título. Não, porque eu tenho que ser chamado de apóstolo, eu tenho que ser chamado de mestre, eu tenho que ser chamado de pastor. Você tem que ser chamado de nada, você tem que ser chamado de filho. Ardehala mandore charamanda.
Quem é alguém para Deus não mostra, faz. Alarme cansi rai, larme o corro de lama xeriamane. Então deixa o fogo te envolver. Há quanto tempo Deus está querendo te levar para o sobrenatural? Há quanto tempo o Espírito Santo Ele está querendo te envolver? Ah não, isso não pode porque isso não é de Deus. Isso não pode porque eu vou perder o horário. Isso não pode. Ei, para de tentar entender o sobrenatural. Ele não se entende, ele se vive. Locando Romache Calabá Ramandá. E a gente tem preparado o caminho do avivamento. A gente tem ido em lugares que infelizmente eles não querem viver isso. A gente tem ido em lugares que eles preferem muito mais uma palavra de bênção, uma palavra que vai mudar a vida deles, uma palavra que eu creio tudo isso, mas eu acredito mais em ser cheio do Espírito Santo, em ter o Espírito Santo, em ter o abençoador, em não buscar apenas Ele, aquele que pode me dar alguma coisa, mas buscar Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá. Ah, falei, Senhor. Abacarra la manderia xeriande. Você sabe por que você não está conseguindo fluir há muito tempo? Porque você está andando com pessoas, com lideranças que estão corrompidas, que estão vendidas. Amando rolobo faixa carabababa rabababa choria mandar.